Começa agora o programa Gente do Rio. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar pela segunda vez a desembargadora e escritora Andréia Pachá. Andréia é organizadora do livro Mulheres do Século Passado. Esse livro junta textos de 74 mulheres. E Andréia também escreveu livros incríveis que eu tive o prazer de ler. A Vida Não é Justa, Velhos São os Outros e Segredos de Justiça. Andréia se define como mãe, produtora de teatro, roteirista, professora cheia de esperanças e profundamente crente na humanidade. Muito prazer em tê-la de volta aqui, Andréia. Prazer, Mônica. Para mim é uma alegria vir conversar com você. Nossa, a alegria é toda minha. Muito, muito, muito. Esse programa é sempre muito bom e a gente tem tempo de falar de coisas que são relevantes com calma. Eu adoro. Parabéns pelo programa e te agradeço mais uma vez. E esse livro Mulheres do Século Passado, né? Que somos nós, eu, você. Esse livro é o quê? Uma garrafa que a gente joga ao mar? São textos, são poesias, são textos autorais, são experiências de vida, são contos. Esse livro foi uma experiência muito interessante, porque a desembargadora Cristina Gaulia, que é minha colega aqui no Judiciário do Rio, ela e a Vilma Piedade estavam no lançamento do meu livro, na travessa da edição dos 10 anos da Vida Não é Justa, uma edição comemorativa. E aí a Vilma falou da ideia de escrever um livro. Que é essa edição aqui, essa né? Essa edição. Uhum. E aí ela comentou com a Cristina da vontade que tinha de escrever um livro e a Cristina falou, tô junto. E vieram conversar comigo e nós construímos esse livro idealizado pela Vilma. A Cristina teve um papel fundamental, porque ela que de alguma forma deu corpo a essa publicação. E a ideia da Vilma era trazer mulheres dos mais variados lugares para escrever, e o tema era livre, não tinha nenhuma recomendação, não tinha uma limitação, tinha uma limitação só de espaço. Mas o tema era livre, absolutamente livre. E quando nós reunimos os textos, o que nós percebemos é que acabamos costurando uma colcha de retalho dos afetos, das experiências, do que era e do que é ser mulher, nascida no século passado e acompanhando essas mudanças todas da sociedade desse século. Ficou lindo o livro, é muito emocionante. Você acha que ficou um retrato do nosso tempo e um farol para as que vierem, é isso? Eu acho que ficou assim, se alguém quiser mais ou menos entender o que aconteceu no século passado com os feminismos, de que maneira que os coletivos se organizaram, vai encontrar nesse livro boas surpresas. E as experiências individuais são muito potentes, porque às vezes claro que quando você quer contar uma história ou falar de um determinado contexto social, você pode fazer uma pesquisa, pode fazer um trabalho científico, ou pode se valer da literatura, da ficção, das crônicas, dos contos, dos relatos pessoais, que traduzem de uma forma muito genuína aquele contexto. Então, eu acho que o livro tem essa relevância. E foi muito bonito colocar esse livro assim, no público, né? Ver esse livro chegar a muitos olhares e ver muitas mulheres que não tiveram possibilidade de participar, querendo participar, que além do fato de serem 74 mulheres, o que eu acho que é muito relevante registrar é que a grande maioria das autoras são mulheres negras. Então você também traz uma experiência que não é uma experiência que nós, mulheres brancas, estamos acostumadas a ler com frequência, porque dificilmente elas conseguem publicações com mais facilidade, e a Vilma conseguiu juntar uma turma assim estupenda para publicar. Falando em mulheres negras, eu queria falar agora de um texto da Carla Menezes, que ela fala em maternidade solo preta e dororidade, que é um conceito que foi criado pela Vilma Piedade, né, que é a idealizadora do livro, né, e que virou um livro. Ela fez um livro a partir desse conceito e que você diz que virou seu livro de cabeceira, né?
Eu conheci a Vilma durante a pandemia. Nós escrevemos juntas um livro da editora Agir, que era de uma série que chamava Conversa Fiada. E era uma conversa sobre feminismos. Eles gravaram pelo Zoom, depois veio a degravação e nós ajustamos os textos. E dessas conversas, que foram conversas muito intensas, a gente viveu um momento recente da nossa vida, da nossa história, que embora tenha ficado para trás, deixou marcas muito profundas em todos nós. Quer dizer, nós todos e todas que fomos contemporâneos da pandemia, naquele contexto político, social que nós vivemos, não vamos esquecer dessa experiência nunca mais. E conseguir conversar sobre isso com a Vilma, de longe, eu não a conhecia pessoalmente, foi uma experiência assim, muito forte, sabe? E eu digo para a Vilma que aconteceu naquele processo uma coisa que eu não havia ainda percebido e que eu nunca me percebi racista, nunca. Eu sempre achava que estava sempre do lado certo, nunca fui preconceituosa, sempre convivi com amigas e amigos pretos, nunca tive nenhuma dificuldade de entender a igualdade como um princípio. Mas construindo aquele livro com a Vilma e ouvindo os relatos de uma mulher negra, do lugar dela, me contando essas histórias, falando das apreensões e de como ela chegou ao livro Dororidade, que era um conceito de sororidade, que é da dor das mulheres pretas, e eu, ouvindo aquilo, eu comecei a me perceber uma pessoa racista, que precisava enfrentar esse lugar do meu racismo para conseguir desencadear uma ação que fosse antirracista, porque eu nunca havia me comprometido com essa pauta. E é incômodo, porque a gente cresce numa condição de privilégio, sabendo que o racismo existe, mas achando que não tem nada a ver com a nossa vida, especialmente quando nós não somos preconceituosos. Só que tem a ver. E ela me perguntou uma vez, foi uma coisa muito simples, ela perguntando se alguma vez eu precisei dizer para o meu filho tomar cuidado para sair de mochila de casa. Pareceu uma pergunta tão fora do lugar. Eu falei, como assim sair de mochila de casa? Jamais me passou pela cabeça isso. Ela disse, pois é, porque o medo que uma mãe preta tem do filho sair de mochila de casa é que ele é um suspeito, ele pode ser alvejado, ele pode não voltar. Ou de não correr na rua, né? E de ser suspeito porque é preto, e de atravessar a rua porque encontra um grupo de meninos pretos andando juntos e fazendo uma algazarra, se divertindo. Enxergar isso traz a gente para um lugar extremamente incômodo. E aí a solução é assumir um compromisso cotidiano de enfrentar o racismo e de falar sempre sobre isso. E eu resolvi ocupar esse lugar e colocar isso, quando eu me apresento hoje como uma pessoa antirracista, porque isso veio para o centro das minhas preocupações. Andréia, você foi uma das responsáveis pela implantação das varas de violência contra a mulher em todo o Brasil. Recentemente, nós tivemos 2 casos que ocuparam muito a mídia e agora estão ocupando ainda: a prisão do jogador Robinho e a soltura do jogador Daniel com pagamento de fiança. Que lições esses 2 casos nos trazem? Olha, eu lembro bem no dia que o Daniel Alves foi preso, foi condenado, na verdade, ele respondeu ao processo em liberdade. Ele não estava preso, ele respondeu ao processo em liberdade, foi condenado. Quando ele foi condenado e foi preso, eu lembro que muita gente começou a achar, mas só 4 anos, só 4 anos. Eu falei, gente, o problema não é a quantidade de tempo que uma pessoa vai ficar presa, não é isso que a gente deve alimentar, porque não é uma vingança, nem um justiçamento. O que é relevante é constatar que naquele país existe um protocolo de atendimento para vítima de violência que permite que a prova seja coletada regularmente, que a mulher seja atendida e que o processo transcorra com contraditório, com defesa, até uma condenação. Esses são princípios civilizatórios. Você poder responder a um processo, ter direito à defesa, ter direito de produzir prova, ok, foi condenado. Então, simbolicamente, isso tem uma força muito grande. Não tem o que reclamar. E o que foi mais relevante foi a voz daquela mulher dizendo, eu fui ouvida e acreditaram em mim.
Isso, para mim, faz mais sentido do que uma pena maior. Não acho que aumentar a pena ou a quantidade de pena vai resolver. Num segundo momento, a Justiça Espanhola fixou um valor de fiança a ser pago. Não é uma substituição à pena, é importante dizer isso. Ele não pagou e foi solto. Ele pagou para esperar o processo transitar em julgado, para recorrer em liberdade. Então, se essa sentença for mantida, ele vai cumprir a pena. É um mecanismo que aquele país tem de regulação do sistema penal. É muito ruim o sentimento que esse tipo de prática provoca, porque sempre se associa a uma relação de que quem paga pode ficar livre e quem não paga tem que ficar preso. É como se autorizasse alguém que tem dinheiro a violentar uma mulher, mas não é isso o significado. Então, eu acho que a gente não precisa buscar perdas numa coisa que foi relevante, que foi um ganho. Eu acho que essa condenação, com respeito a um processo civilizatório, foi um ganho. E o Robinho ser preso foi consequência também de um processo que teve contraditório, que ele se defendeu, que ele respondeu ao processo, foi julgado e ele está cumprindo pena porque foi condenado. O que, na verdade, nós percebemos é que o que sacia o desejo de justiça nesses casos é muito menos a condenação e é muito mais o desejo de que a sociedade entenda como é abominável, como é inaceitável lidar com a violência contra a mulher. Porque o que fica de sensação ruim é que mesmo com algumas condenações, ainda há uma incompreensão social de que aquela ação foi abominável, foi inaceitável. Essa pessoa é aceita pelo grupo social como se não tivesse feito nada, porque se naturaliza a violência contra a mulher. Agora, não se pode usar essa estrutura como desculpa para continuar nessa toada. A vida anda para frente. Então, há determinadas práticas que podiam ser aceitas no passado e que hoje não são mais. A vida mudou. Então, se mudou e ainda não se compreendeu o que mudou, quanto mais falarmos disso, melhor para que as mudanças aconteçam. Queria falar também sobre o seu livro Velhos São os Outros. É tão difícil, né, a gente lidar com os idosos, com os velhos e se colocar no lugar deles. Eu achei, assim, a tua escrita e a tua percepção tão sensível e você desvenda as coisas de uma maneira que é uma maneira singular, que consegue explicar muitas coisas que às vezes numa situação as pessoas não veem, né? Por exemplo, muitas vezes as pessoas não veem os idosos, acham que os idosos, porque são idosos, não têm mais direito, por exemplo, ao desejo sexual. É como se isso não pudesse fazer mais parte da vida do idoso, ou o idoso não pudesse mais decidir o que ele quer sobre o seu dinheiro, por exemplo, né? Se o idoso quiser, sei lá, gastar o seu dinheiro com bala Juquinha. Eu comecei a observar numa vara de sucessões, onde eu julgava processos de testamento, inventários e curatelas, quando a pessoa começa a ter declínio cognitivo ou alguma doença e precisa de um representante. Eu comecei a observar que a primeira coisa que se desapropria de um velho é a voz. Pois é. Aí comecei a observar isso assim, em consultório médico, o médico se dirigindo aos filhos e não se dirigindo ao paciente. Numa loja, quando você entra na companhia de um idoso, o idoso é ignorado. E isso é louco, né? Porque a gente está vivendo um momento de envelhecimento da população. Então, se em algum momento era possível esconder a velhice, hoje não é mais possível. Eu costumo dizer que a velhice saiu do armário. E saiu do armário e veio para ficar, porque em 2050 nós seremos quase 30% de idosos no Brasil. A nossa pirâmide etária está mudando.
E nós precisaremos enfrentar questões que dizem respeito ao envelhecimento da população, porque envelhecer não é fácil. Envelhecer é se aproximar da morte, envelhecer é se aproximar de doenças degenerativas, é experimentar problemas de falta de produtividade, de falta de trabalho, de falta de moradia. Como é que a gente resolve essas questões fingindo que elas não existem? Então, não é mais possível ignorar o envelhecimento. E também, eu não faço coro com aquela turma que fala, melhor idade. Não tem nada de melhor idade, é uma condição. Ninguém escolhe envelhecer, não é uma escolha. Quem vive muito, quem não morre jovem, envelhece. Então, partindo desse princípio que envelhecimento é uma condição, eu pensei em contar histórias que a gente pudesse se reconciliar com o envelhecimento e enxergá-lo com o tamanho que ele tem. Vamos todos envelhecer, ponto. É possível reduzir as dores e os danos do envelhecimento? É possível, há mecanismos, tanto de saúde, quanto de tecnologia, quanto de informação, que te levam a uma experiência de um envelhecimento mais sustentável. Agora, você precisa falar sobre isso. E falar sobre envelhecimento nem sempre é falar de coisas alegres. Eu consegui reunir algumas histórias interessantes, algumas bem-humoradas, mas outras tristes, porque a nossa vida é isso. E tentar trazer a velhice para o lugar que a velhice deve ocupar. É um lugar de fim de vida, é um lugar de fim de ciclo, só que é um lugar que precisa ser respeitado e dignamente, com fortalecimento da autonomia até o fim. O que eu achei curioso é que esse livro tem chegado a filhos e filhas de pessoas que envelhecem, mas também tem chegado aos idosos, e os idosos gostam do livro, porque se percebem fortalecidos. Isso é legal. Assim, vamos viver mais, vamos viver muito mais e precisamos nos preparar para o envelhecimento. E para viver bem, né? É isso. Daqui a pouco eu volto para continuar conversando com a desembargadora e escritora Andréa Pachá. Fique com a gente. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com a desembargadora e escritora Andréa Pachá. Andréia, quando eu estava lendo seu livro A Vida Não é Justa, um dia eu fui almoçar no restaurante, aí estava com o livro, né? Fui lá, levei para ler enquanto esperava a comida e tal. Aí a garçonete chegou, olhou assim, olhou, ela falou, a vida não é justa. Eu falei, o livro que eu tô lendo, gostou? Aí ela falou, interessante. Eu falei, quer? Ela falou, quero. Aí eu dei. Aí eu achei interessante ela se ligar naquilo, né? Falei, para ela deve ter feito todo sentido esse título, né? A vida não é justa. Como é que é trabalhar na justiça, sabendo que a vida nunca vai ser justa? Esse título foi quase uma contradição, né? Mas eu, de fato, não acredito que a vida seja justa, com relação à justiça que nós esperamos da vida. Eu acho que o sistema de justiça que nós temos pode ser eficiente para regular determinados conflitos humanos. Mas o que se espera de justiça é muito subjetivo e é muito diferente de uma pessoa para outra. Se você chega para um fumante e diz que ele não pode fumar depois do jantar dentro de um restaurante, ele vai achar aquela proibição extremamente injusta. E quando nós desejamos justiça em determinadas circunstâncias, muitas vezes o nosso desejo é muito mais ligado à vingança e à reparação do que à justiça propriamente dita. Então, entender que nem sempre que se faz tudo certo tem premiação no final. E muitas vezes, quando se faz tudo errado, a condenação não vem, é um sentimento muito duro de você perceber que a injustiça faz parte da nossa vida. A gente convive com a injustiça de forma permanente. No entanto, o desejo de justiça também é sempre permanente, porque você vê nas situações mais diferentes, no final, ao fim e ao cabo, o que as pessoas querem é justiça. Você vê esse pedido formulado
por uma mãe que perde um filho assassinado. Você vê esse pedido quando alguém bate de carro e tem o carro danificado. Você vê esse pedido na hora que você quer que teu time, que joga muito bem, ganhe. Todo mundo quer justiça. E ela nem sempre vem. Então, entender que a injustiça nos constitui e ainda assim desejar reduzir os danos dessa impossibilidade é muito, assim, para mim, para trabalhar nesse sistema, é uma forma de me motivar a reduzir as injustiças do lugar onde eu trabalho. Você começou com o teatro, né? Eu fiz direito, estudei direito, advoguei um pouquinho, me formei muito cedo, me formei com 21 anos e depois fui estudar roteiro de cinema, tive uma produtora de teatro, tive uma livraria com um bar em Botafogo. Quer dizer, eu tive possibilidade de experimentar. E isso foi muito legal, porque quando eu voltei para o direito, que eu resolvi fazer um concurso, eu estava pensando em ter filhos, e aí a minha preocupação era com a estabilidade material, com a segurança, mas também entendia que era um lugar que eu gostaria de trabalhar. E entendi ali que a gente não precisa ser uma coisa só na vida. É possível experimentar muitas coisas, porque normalmente a sociedade cobra que você faça uma escolha, faça uma faculdade, trabalhe naquilo que você escolheu, não mude. E a minha geração, especialmente, essa geração é mais livre, mas a minha geração era especialmente cobrada para ter essa trajetória. Se formar, arrumar um bom emprego, estável, casar, ter filho. E assim, pode fazer tudo. E quando eu voltei para o direito, eu trouxe essa experiência do cinema, do teatro, da literatura, da filosofia para o meu espaço de trabalho. E isso me ajudou muito, inclusive para enxergar o outro e para esse exercício de humanidade. Muita gente assim do direito me diz, eu já fiz teatro, isso me ajuda a falar melhor no tribunal, isso me ajuda a ver melhor as coisas. Realmente a arte, e especialmente o teatro, ajuda em muita coisa, né? A arte, para mim, é curativa. Eu não consigo nem imaginar o que seria a minha vida sem arte. A pandemia mostrou isso, né, pra gente. Agora vamos para o nosso momento cartomante. Oh, meu Deus! Vamos botar as cartas para você tirar. Vamos marcar. O carioca é assim, né? Ele diz, vamos marcar, vamos tomar aquele chopp. O que você sempre quis fazer no Rio de Janeiro e nunca marcou, nunca fez? Tomar um chopp no alto do bondinho de pão, lá do Pão de Açúcar, no pôr do sol. Olha aí. É aqui do lado, né? Toda vez eu passo, eu olho e falo assim, vou subir para tomar um chopp na hora que o sol estivesse pondo, que é lindo. Eu já fui lá em outros horários, nunca consegui fazer isso. Tá vendo? Agora, ó, meta, hein? Vou marcar. Mais uma. Tô de bobe. O que você gosta de fazer no Rio de Janeiro? O que te encanta quando você tá de bobeira? Andar no calçadão. Andar no calçadão e ficar ouvindo as histórias das pessoas que estão andando. Fofoqueira. Adoro, adoro, adoro. Sabe aquela coisa assim, que você ouve um fragmento de cada história e quando você chega, você tá com várias histórias E aí você prontas. fica imaginando como é que terminou. Adoro. O que você não escuta, você inventa, né? Eu adoro, adoro. É um exercício que eu faço com frequência. Mais uma. O Rio é um esculacho. O que é maravilhoso no Rio de Janeiro? Pousar no Rio. A gente, toda vez que eu chego no Rio, no aeroporto Santos Dumont... Vai dar um medão, né? E você sabe que eu já tive mais medo. Eu hoje fico tão alucinada com aquele lugar que a gente está pousando. E eu falo assim, tão lindo. Podia ser um lugar tão mais seguro, mais acolhedor, um lugar tão mais carinhoso com quem ama essa cidade, porque essa cidade é um esculacho. É um esculacho, não tem uma janela que você olha. Eu trabalho no centro do Rio, no Tribunal de Justiça, eu olho pela janela e vejo a Baía de Guanabara. E eu saio da Zona Sul, saio do Leme para ir para o centro, eu vou pelo aterro olhando o Pão de Açúcar. Falo, gente, em que lugar do mundo que você tem uma paisagem dessas para respirar? E penso nisso, falo, cara, que sorte viver num lugar desses.
Verdade. Agora vamos para o nosso momento cadeira na calçada. Lá no subúrbio, né? Bangu, minha terra, né? Nossa terra aí. Aquele calor, verão, de noite, o que acontece? Pega a cadeira de praia, bota na calçada e vamos fazer o quê? Conversar. Conversar e falar das pessoas, né? E aí nós vamos agora falar das pessoas. A escritora Rosiana Murray. Ai, menina, eu fiquei arrasada com o que houve com a Rosiana essa semana. Atacada por 3 pitbulls. Que absurdo, né, André? Assim, é um descaso absoluto com o outro. Com o outro, assim, é duríssimo o que aconteceu com ela, é uma irresponsabilidade e é inaceitável, porque não consegue nem se imaginar uma coisa dessas. Não é uma pessoa, é como se a pessoa estivesse com uma arma em punho atirando pela calçada, porque ter um animal que não é cuidado, que fica solto, o animal é um animal, ele não é uma pessoa, um ser humano que controle os impulsos, então foi muito duro. Eu torço para ela se recuperar logo e ficar bem. Ailton Krenak. Nossa, essa semana eu tive o privilégio de presenciar a chegada do Krenak na Academia Brasileira de Letras. Nosso indígena. Nossa, eu fico emocionada até agora, porque você sabe que foi o evento que eu tive presente, que eu tive mais certeza que eu vivi ali um momento histórico. Eu consegui sentir esses 500 anos entrando na academia com Krenak e eu ouvi fazer um discurso que chamaram de improviso, mas que de improviso não tinha nada. Um discurso retumbante, super bem articulado, e é um improviso, se é um improviso de 500 anos. Ele é nossa referência, Krenak é um máximo. E ele abre portas para muitos outros, né? Muitos outros. Ziraldo. Ziraldo vai ser uma saudade, Ziraldo é a saudade dessa semana. E é assim, uma pessoa admirável e que morreu num momento em que já via doente, que viveu muito, mas ele continua sendo o homem que iluminou a história de muitas gerações e você vê, é muito bonito quando você acompanha o fim do ciclo de uma pessoa que teve a possibilidade de ter uma rede tão forte de afetos e de amigos quanto o Ziraldo. E de muitas formas, né? Porque ele foi o ilustrador, o escritor, o editor do Pasquim, defensor da democracia. Ele foi o... Ele é uma pessoa que vai fazer falta, mas que foi muito importante em muitos momentos desse país para a nossa emancipação democrática. João Pachá e Kiki Pachá. Esses dois, assim, para mim, filhos. São aquele quentinho no coração que me faz acreditar que as coisas vão ter jeito, que a gente precisa ter esperança, porque a última coisa que eu quero legar para o João e para o Kiki é um sentimento de pessimismo, de paralisia e de desesperança no ser humano. Eu espero que eles tenham desejo e que eles desejem sem parar a vida inteira, ainda que esses desejos não se realizem. São meus amores. Muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazerzão conversar com você. Prazer meu. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.